Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. No comando do amigo Germando Santos. Dando voz às comunidades carentes e isoladas. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Apresentação: Germando Santos. Já deu tudo certo. Opa, sou eu, hein, Germando Santos. Já deu tudo certo? Olha, mais certo ainda porque está entrando no ar o programa Voz de Campos. Esse é o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã. Mas estamos com instabilidade nos nossos servidores e eu peço à produção aí que entre em contato com a Ver TV, tá, produção? Eu vou enviar aí o contato aí da Ver TV para produção, para poder entrar em contato aí com os nossos servidores que estão de plantão aí, olha. Pô, Luiz, logo na minha volta, hein? Logo na minha volta. Abre o microfone do Luiz aí pro Luiz falar. O programa já tá no ar. Produção, vê aí o contato, está no grupo aí da equipe para entrar em contato aí com a Ver TV. Os nossos servidores estão com um problema. Isso é para me receber, Luiz. É para dar o bom dia. Bom dia. Não é? Isso aí. É para dar o bom dia. Tá? Bom dia a todos aí. O nosso servidor ali está acusando que está com instabilidade. Está com instabilidade. Mais uma vez, é para receber a gente, Luiz. Isso. Ontem eu estava assistindo o Dr. Valmir. O Dr. Valmir fez o programa ontem, né? Ontem eu tive médico. E tudo correu bem. Aí hoje aí para me receberem aí de volta ao programa Voz de Campo, não querem que eu esteja no programa. Olha, lembrando que estamos ao vivo, hein? Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, para todo o Brasil e o mundo, através das nossas plataformas digitais de áudio e vídeo e em todos os meios de comunicação que é transmitido a nossa programação. Nós vamos tocar o barco, mas se falhar, se estiver falhando, a gente troca o vídeo, pela nossa gravação que está sendo feita aqui internamente, tá bom? Tá falhando muito. Ô Luiz, resolve isso daí, Luiz. Bom dia. Bom dia, Germando. Bom dia a todo mundo aí, né? Nossos caros ouvintes, né? Interespectadores, pessoal ali da mesa aí, né? Tem estreia aí também hoje, né? Com a gente aqui. Tem. Não é isso aí. Dá um abraço ali ao Operator 1, Operator 2, Operator 3, 4. Tem um 5. Por aí, tem um 1000 também lá. É. Então,
Um abraço aí, Germando aí. Primeira vez que nos vemos aí em 2020. Não é, Luiz? Isso desde o ano passado. Desde o ano passado. E também agradecer a presença da professora Márcia, ela que entrou aqui em contato conosco, né, para falar sobre esse tema. Sobre esse tema imprescindível, né, atualidade, né? Ela é especialista no estudo do integralismo e a gente também conhecer a nossa história, né? Porque assim, um movimento, pelo que eu pesquisei, que foi um movimento de massa, houveram casos em Campos, né? Eu estava até lendo um livro ano passado, que enquanto eu ficava com Maria Antônia no colo, eu ficava lendo o livro. Tem uma passagem sobre confrontos entre anarquistas, comunistas e integralistas, né? Só que quando eu fui pesquisar aí, no domingo aí, eu tava folheando o livro, né? É um livro muito bom sobre a história do PCB em Campos, do Goitacazes, né? Do querido Delcio Gomes, né? E escrito pelo Avelino Ferreira. Mas aí eu fiquei folheando, e ontem, quando eu cheguei em casa, que eu fui rever, assim, pra ver onde que tava a parte que eu tinha ido, que eu tinha esquecido a página, eu esqueci de ver. Então, desculpa aí o erro, mas aí, tranquilo, um bom dia a todos aí. E vamos aproveitar aí, gente, que o Enem tem esse ano também, tem vestibular, o tema. Tem problema naquele vídeo de um certo deixa eu dar bom dia, professor, aqui, ô Luiz. Ô Luiz, dá bom dia, professora aqui. Dia. Professora Márcia Carneiro. Isso. Né? É um prazer recebê-la aqui novamente. Obrigada. Esse sorriso bonito, né, Luiz? Isso aí. É um prazer recebê-la aqui. Hoje a gente tem muita coisa para discutir, né, professor? Principalmente quando se trata de um tema tão importante como esse, que é o integralismo, né? Integralismo. No Brasil, mitos e verdade, ou mitos ou verdade, Luiz? É isso? E aí? Mitos faz. e verdade? Mitos, verdade, mitos A professora instiga a gente a ver que as coisas elas não são da maneira com que a gente observa. Tem muito mais aprofundado. Só ela fala, não, há um movimento criado pelo Plínio Salgado, um movimento após o falecimento do hoje? E hoje. Então a gente fica se perguntando, será que é ou não é? É uma questão muito importante. Isso. Primeiramente agradecer ao Luiz, ao Germano pelo convite, né? E obrigada, agradecer a todos e dar um bom dia para todos, para a mesa, para os operadores e para os ouvintes e espectadores, né? Já falaram aqui que eu estava mexendo na bolsa. Tira esse negócio depois quando for editar. Não, e o problema é que, perdão, como hoje a gente está com problema nos nossos servidores, né, a gente vai ter que fazer algumas edições. Na verdade, Oba! Na verdade, a gente vai ter que colocar a programação, Luiz, a programação off, depois a gente vai ter que subir ela, né? Mas a gente tem aqui, olha, dona Márcia, já assistindo a gente aqui, o Leandro Peçanha mandando bom dia. Um abraço pro Leandro. Mandando bom dia. Belas fotos dele aí nas redes sociais. E também temos aqui a Ludmila pedindo para mandar aí, Luiz, um bom dia pro papai dela, Luiz. Bom dia, qual o nome do pai dela? Dá um bom dia, dá um abraço também pro pai dela, né? Dá um abração aí. Bom dia, Ludmila Marins, né? Ludmila Marins. Dá um abração pro seu Marins, né? E se for o público? Exatamente. Seu Marins. Gente boa, seu Marins. E se não for seu Marins? Não foi Marins o sobrenome? E se Marins for do pai? Pai da Ludmila. Pai da Ludmila, gente boa pra caramba, gente cara. boa, né? Um abração aí, Ludmila. A Patrícia Matias mandando bom dia. Patrícia. Bota pra quebrar, Luiz. Aí, um abraço aí. É da UF também, Geografia. É mesmo? Só tem gente boa. Super fã aqui da rede
de Aurora. Isso. Esse uhul é o grito de guerra da história, sabia? É? Uhul? É. Não sabia, não. Gente. Foi. Pelo menos assim, a primeira pessoa que eu ia falar foi o Renato Boia. Conhece o Renato Boia? Não. Renato Boia foi um fundador da história um dos fundadores da história da UF Campos. Olha, vou pesquisar. É interessante. Interessante. É, sim. A Ana Maria mandando bom dia. Temos também aqui a Andréa, que é super fã também da Rede Aurora, mandando bom dia para todos. A Ana Maria é Marcinha, melhor professora. Quem é? Qual Ana? Ana Marina. Ana Marina! Um beijo. Tá... Bárbara! Ai, que Ana lindas. manda beijo. Oba, lindas demais. Aí, Luiz, olha o fã-clube aí, Luiz. Esse é o meu fã-clube. Suzana Manhães mandando bom dia. Oh. O Bruno Farias, bom dia a todos. Ih, Bruno! Um abração para a querida professora Márcia. Tá vendo, gente? Não, pessoal muito bom, mas é um pessoal bom de campo. É muito bom. Só tem gente boa. É mesmo? Estudantes são ótimos. São ótimos. São. Da UF também. Do IF também. Da UF também. De Campos também. É gente boa. Essa geração é muito boa. Que bacana. A Patrícia tá mandando bom dia para todos da bancada. O Ivan Machado, ele tá dizendo aqui, Luiz, bom dia, amigos, Deus abençoe. Fala sobre o transporte, os permissionários de vans passando há 6 meses sem funcionar. O setor F de Ururaí há 6 meses sem trabalhar. Esse setor é crítico. Eu conheço gente que é de lá de Ururaí, que é de Dures, que é usuário do sistema, tá complicado. Tem uma colega que ela estuda engenharia lá no IF. Ela leva 1h30, 2 horas para sair de Dures para chegar no IF Guarulhos, né, no caso. Dentro da cidade? Dentro da cidade. Dentro da cidade. A situação tá muito complicada, né? Assim, o transporte sempre teve muito problema, né? Por exemplo, todo mundo sabe, eu dependo do transporte público para chegar até aqui, né? Eu confesso, fui reprovado no exame. Quantas vezes? Uma. Então não tem tempo. Só não fui 4 porque eu não tenho que voltar de novo, né? Mas a questão... Mas a questão é que a gente depende do transporte público, mesmo as pessoas tendo um transporte automóvel, elas necessitam do transporte público de vez em quando, né? E é complicado, né? Eu entendo o questionamento do nosso amigo, né? Que a situação ela tá ruim. Eles têm que pagar a mensalidade. Sempre foi e piorou, né? Sempre foi e piorou. Mas vamos lá. Olha, Neinha Barreto tá mandando bom dia. Também aqui Anderson Pinto mandando bom dia. A Suzana aqui, ó, a Ludmila novamente está aqui, ó, assistindo a gente. Bom dia, gente. Luiz, você poderia mandar um abraço para o meu pai? Já mandou. Já mandou, Ludmila. Suzana Manhães, as ideias mirabolantes do secretário de Transporte Público prejudica todo mundo. A Ana Marina está dizendo que não está conseguindo ver direito aqui, né? A transmissão não está boa, realmente. Estamos tendo uma interrupção nos nossos servidores, Ana Marina. Mas os nossos técnicos já estão verificando, tá bom? A qualquer momento vai estabilizar aí. E a gente também vai disponibilizar a programação normal pelos nossos canais digitais, até mesmo substituindo essa no Facebook. Isso aí é porque a Ver TV está me dando boas-vindas aqui, né? Tá com alguma instabilidade lá no servidor, tá bom? Tá com delay terrível e travando muito. Piquira Barreto. Jean. É o Jean? É. Pessoal, o programa transmissão está
engasgada. Jean, você conhece o Jean, né? Jean, que é fotógrafo. Ah, sim. Jean, fotógrafo. Então é gente boa, né? É fotógrafo o coletivo Cabeçada. Da prefeitura, do coletivo e da prefeitura também, trabalho da prefeitura. Exatamente. Olha, o Felipe também, Felipe que não é o do transporte, é o Felipe Lamparão, está assistindo a gente. Olha, pessoal, mais uma vez, só comunicando a todos vocês que, infelizmente, os nossos servidores estão com estabilidade, já estamos providenciando o reparo, mas nós vamos tocar a programação normalmente, porque tem pessoas nos ouvindo também através do áudio, pelos nossos aplicativos, que está normal. Você também pode agora baixar o nosso aplicativo e ouvir a gente pela rádio, pelo áudio, que está normal, tá bom? O áudio está normal pelo aplicativo da rádio. Vamos lá ao tema de hoje, operador. Vamos ao quadro de hoje, operador. Agora no programa A Voz de Campos, conversando com o povo. Olha, o programa Voz de Campos desta terça-feira, 7 de janeiro, traz para você um tema que invadiu as redes sociais e os jornais nessas últimas semanas, causando divergências e dúvidas entre as pessoas, principalmente as que defendem posições partidárias. E para esclarecer todas as dúvidas do que se trata, é que temos aqui presente uma professora de História, a Márcia Carneiro, junto com o nosso comentarista Luiz Henrique, que iremos debater sobre o assunto tão polêmico, o integralismo no Brasil, mitos e verdades. Ligue, participe conosco pelo 998-17-6212, ou você também pode ligar para o 3704-1313, 3704-1313 ou 998-17-9717. A nossa transmissão pelo Facebook está instável, mas nossos técnicos já estão providenciando reparo nesse exato momento, mas você também pode nos acompanhar pelo áudio. Vai todo mundo lá pro aplicativo, lá abre o aplicativo da rádio, que já deu tudo certo, tá bom? Professora Márcia Carneiro, explique para nós o que é esse tal de integralismo. Bem, bom dia a todos de novo. Bom dia. Bem, o integralismo, vamos ver, eu tô para me preparar essa entrevista, eu pensei que eu consultei várias pessoas, que era claro que é um estudo meu de mais de 20 anos. E então eu tenho minha posição, meu conhecimento sobre o tema, mas a gente sempre está aprendendo muito, né? Ontem mesmo eu fiz contato com um menino, era um menino, né, quando eu conheci, lá na década de 90, que ele participava do movimento integralista. E aí eu conversei com eles ontem sobre o integralismo hoje. Então vamos ver o que é integralismo no seu surgimento. Bem, como você falou, integralismo brasileiro, porque havia integralismo também em Portugal no início do século XX. O integralismo lusitano, que tinha uma postura monarquista e católica. O integralismo brasileiro tem uma postura diferente. Na sua construção, o integralismo brasileiro ele nasce como movimento, como ação integralista brasileira, em 1932, a partir do manifesto
de um manifesto, né, publicizado pelo Plínio Salgado. Plínio Salgado era um romancista brasileiro que participou da Semana de Arte Moderna como um romancista muito competente. Os romances dele são muito bem escritos. E ele participou naquele conjunto da Semana de Arte Moderna de 1922 como num grupo que era nacionalista, né? O grupo Verde e Amarelo, que depois se converteu na escola da ANTA, naquele movimento. Então, ele era um grupo, né, dentro daqueles grupos que participavam da Semana de Arte Moderna, né, que tinha também o Oswaldo de Andrade, Arthur Amaral. Ele compôs um grupo junto com outros escritores, como Enoch Del Picchia, o Cassiano Ricardo, que era um grupo nacionalista, buscando as raízes nacionais e procurando construir uma visão de mundo a partir dos escritos nacionalista. Por isso essa busca nas raízes nacionais e principalmente as raízes nacionais da formação do povo brasileiro, né? A partir nessa composição da relação, né, do colonizador com os indígenas nacionais. Uma relação que a gente discute, né? Mas eles, naquele momento lá, né, eles consideravam harmônica. Né? O Plínio Salgado, ele tem uma visão de que o surgimento da nação brasileira nasceu de um matrimônio cósmico entre o Martim Afonso de Souza, o colonizador português que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil, né? Mudas? É muda? Não, acho que é... É muda mesmo? Muda. Sei lá, semente. Não é semente, né? Muda, né? É muda. Muda. Então, para o Brasil, né? Então teria havido um matrimônio cósmico, ou seja, essa relação, né, entre uma Índia do litoral paulista, uma Índia Guaianá, e o do português teria surgido a nação brasileira. Então, o integralismo tem essa visão nacionalista que o Plínio Salgado já traz e que era compartilhada por muitos intelectuais brasileiros naquele período. Na ideia na verdade, no início do século XX, ainda está se formando a nação brasileira. Né? Era ainda recente a República, né? A República tinha sido proclamada em 1889, né? Pouco tempo antes, né? A gente está aí em 1930, por aí, dessa época. Então, menos de 40 anos, né, da República proclamada. Então, o Império tinha significado da unidade nacional, mantida a unidade nacional brasileira, né? Mas a formação do Estado-nação brasileiro, ela vai se forjar a partir do Império. Por quê? Porque naquele momento, no século XIX, final do século XIX, estão se formando, enquanto nações como Estados-nação, lá na Europa, né, estão se formando, quer dizer, os Estados-nação que estão se formando estão delineando as suas fronteiras nacionais, né, naquele período, e o Brasil está entrando nesse contexto, nesse mundo, né, ocidental, de Estados ocidentais, no século XIX, e se consolidando no início do século XX. Então, ainda é um período para se pensar o que é a nação brasileira, essas entre aspas, as três raças que compunham, né, a sociedade brasileira. Que país é esse? Que nação é essa? Essa que não tem uma etnia definida. Como se você vai para a França, apesar de ter a mesma França, né, com sua unidade territorial, ter várias... ter divisões. Como a Espanha também está toda dividida ainda, né? A Alemanha é dividida. Então, mas existia uma espécie, uma identidade, pelo menos étnica, que se uniforme. No Brasil era uma construção ainda. Ainda é uma construção, ainda existe muito embate sobre essa questão, né? O racismo no Brasil é presente, né? É claro. Então, nesse momento no Brasil, estávamos tentando entender que nação é essa, que nação podemos construir. Então, o integralismo nasce nesse contexto, dessa necessidade de construir uma nacionalidade brasileira a partir dessas raízes nacionais, desse patrimônio cósmico colonizado, né? O Portugal está muito presente nessa construção.
do Brasil, essa referência portuguesa, não só entre os Plínio Salgado, por exemplo, e esses autores nacionalistas, mas todos, inclusive os próprios pensadores, os próprios escritores da antropofagia. A antropofagia era pensar o Brasil, mas também se apropriando das culturas não brasileiras, né? Outras culturas, da antropofagia, né? A comer a cultura do outro. Então havia essa questão, era compartilhada. E o integralismo surge, né, em 32, como nesse processo, nesse contexto. E nesse processo de contexto, e a gente pensa nacionalismo brasileiro, a gente pensa também a Igreja Católica. Igreja Católica, a partir do século XIX, ela começou, né, depois da Revolução Francesa, Revolução Industrial, naquele contexto, né, de formação de um quarto Estado, que é o proletariado, pensar como a gente pode resolver a questão do proletariado. Porque é uma coisa nova. A gente está hoje aqui no século XXI, né, mas a gente pensa assim, século XIX, a industrialização, né, criou o proletariado, né? Então, que fazer com esse pessoal que já não existe mais aquela coisa do antigo regime, primeiro Estado, segundo Estado, terceiro Estado, e o povo, né? Algo uniforme, sociedade estamental. Agora classes sociais sempre existiram, mas essa questão de quem é esse proletariado? Quem é esse pessoal? Então, a Igreja Católica, ela vai pensar isso. Os conservadores aqui de Campos, tradicionalistas, eles consideram que essa ruptura, esse momento que a Igreja Católica se coloca pensando na questão social, é um momento de ruptura também com uma igreja anterior, que preservava muito essa relação com o divino, sem se pautar muito por essas questões sociais que estão presentes naquele momento, né? Então, aquela ideia de conservar, o conservadorismo também é conservar uma igreja mais preocupado com o lado espiritual e não com o lado social. Mas isso é uma questão. A igreja também trabalha com o social, né? Sim. Até hoje também. Mas então são questões que são rupturas, né? E então a igreja ela está se preocupando com essa questão social, né? A proletariado, essa miséria, a desigualdade social que aumenta com a industrialização, né? E aí, esses jovens da década de 30, muitos deles vão estar envolvidos com essa... A Igreja Católica é uma instituição segura. Tem parâmetros definidos, né? A questão da ordem, a ordem, né, cristã, ela, né, se torna, né, muito certo, né, a gente tem, claro, as instituições religiosas, elas se tornam portadoras, né, de uma ordem, quer dizer, conhecedoras de uma ordem, de uma definição da vida. Então, por isso as pessoas confiam tanto nas igrejas. Então, isso aconteceu com esses jovens do século XX, do início do século XX. Muitos jovens, até que eram agnósticos, eles se convertem ao catolicismo por conta dessa questão da igreja se aproximar da questão social, para entender o que está acontecendo. E a igreja, a partir do século XIX, a partir de 1880 e pouco, 84, por aí, a igreja começa a trabalhar nessa perspectiva, com Leão XIII, Papa Leão XIII. Então, começa a escrever encíclicas nesse sentido, da doutrina social católica. O que é isso? Pensar a questão do operário, né? A encíclica Renovaram vai trabalhar com a questão do operário. Então, esses intelectuais desse início do século XX estão trabalhando com isso. Então, os integralistas se apropriam disso também. Então, a doutrina social da igreja ela é importantíssima, né, na composição da chamada doutrina do sigma. Eu vou explicar o que é o sigma aí, tá? Doutrina integralista, a brasileira, né? E aí, no caso lusitano, são mais conservadores. E aí, dos portugueses, né? Então, a gente tem dois pontos aí. O nacionalismo e a doutrina social da igreja influenciando o pensamento integralista. Uhum. Outra influência é o fascismo, né? Que na década de 30, né? Crise de 29, ascensão dos fascistas, antes mesmo da crise de 29, já estão, pós Primeira Guerra Mundial, né? Aquela questão
derrota da Alemanha, não derrota da Itália, mas um certo sentimento de injustiça, né, em relação à Itália, isso vai levar aos povos desses países a também pensar uma espécie de resposta a essa situação que esses países ficaram. Então a gente pensa, os fascismos também são os fascismos, que o nazismo também é um fascismo, uma tipificação fascista, né? Dentro do tipo da tipificação, o nazismo é um fascismo, e o fascismo italiano. Então o integralismo também busca essa referência. E não só o integralismo. Vários intelectuais brasileiros acham o fascismo interessante. Tem um antigo jornalista faleceu com mais de 100 anos, o Barbosa Lima Sobrinho. Barbosa Lima Sobrinho? Não, ele não era fascista. Tá. Mas ele falava assim, era a hora da tendência fascista. Tem uma frase dele, era a hora da tendência fascista. Muitos intelectuais que depois... Uma ironia? Não. Meu Deus. Não, porque olha só. Não, olha só, preste atenção. Olha só, o fascismo. O que o fascismo representava naquele momento? Olha só, vamos pensar no contexto. A princípio, né, para aquelas pessoas, era um projeto que conseguia dar ordem àqueles países, né? Questão industrial. E eu conversei com alguns operários comunistas e eles admiravam, alguns operários, né? Admiravam as máquinas alemãs, né? Da década de 30. Então, quer dizer, a questão dessa indústria alemã admirada, não o pensamento, que o movimento antifascista no Brasil começou cedo. Começou antifascista, né? A partir dos comunistas, começou antes mesmo da decisão da União Soviética. Eles já começaram aqui o movimento antifascista também. Mas hoje o integralismo é forte na sociedade? Deixa eu acabar de falar. Então, deixa eu chegar nos... Então, olha só. Deixa eu falar do integralismo naquela época. Então, integralismo de 32, tá? Então, é um movimento que então, a Ação Integralista Brasileira é fundada em 32. A partir dessas perspectivas, nacionalismo, doutrina social da igreja e fascismo também. Tá? Aí se compõe o que viria a ser a Ação Integralista Brasileira da década de 30, 32. Tá? Então, então Plínio Salgado funda e logo começa a haver adesão, né? Muitos intelectuais, jovens intelectuais. Outra questão importantíssima, 30. Né? 30 a gente tem também um golpe que retirou do poder um presidente da República do período que a gente chama Primeira República Brasileira, ou chamada República Velha, a época da República Café com Leite. Esse golpe foi a chamada Revolução de 30. Vocês conhecem a Revolução de 30? Com Vargas, foi quando Getúlio Vargas assume o poder. Assume o governo, né? E com um projeto apoiado pelos tenentes que fizeram, né, se rebelaram durante a década de 20, né, tentando também uma busca também pela uma ordem nacional. A questão é a seguinte, essa república que eles estavam vendo naquele momento não tinha dado certo. Era uma república com muitos problemas. Havia uma democracia frágil, os coronéis interferiam conseguiam eleger os seus deputados, seus senadores, seus representantes políticos. Então havia um descrédito em relação à democracia liberal burguesa, a questão do voto. Então também essa questão da ordem, do governo autoritário, também era uma questão que os intelectuais também achavam possível e necessário no Brasil. Vamos botar ordem na bagunça, era essa a ideia. Então havia esse compartilhamento dessas ideias. Por isso que o fascismo apareceu como uma possibilidade. Né? Então o integralismo também absorve essa questão do fascismo. Esses autores, os autores chamados intelectuais integralistas, Desculpa, é porque toda hora eu coloco o sistema ali para eu monitorar a internet e o operador tira. Desculpa, tá? Hoje eu tô uma pilha. Eu tô aqui. Fica tranquilo. Eu tô aqui me concentrando, mas eu tô uma pilha. Toda hora. Deixa o sistema ali para eu ver. Toda hora eu tô colocando o sistema para eu monitorar.
porque a VTV disse que o sistema já estabilizou, mas não estabilizou ainda. Ainda está dando vermelho ali, porque o nosso sistema, Luiz, ele é de última geração. Sim. O nosso sistema, ele acusa, né, quando não está legal. Quando der o vermelho ali, Giovanni, aí, agora, isso. Não tirou do vermelho, não. Quando der ali o sinal vermelho, você tira e mostra para eles que não está legal, para poder eles verificarem lá. Lá tá verde agora, né? Dizendo que o sinal tá bom, mas fica amarelo e depois fica vermelho lá. Não, eu sei que não vai cair no ar, tá? Mas vocês têm que ser rápido aí, porque eu fico observando. Tá nervosa. O momento em que eu tenho mais calma é no momento que tem um problema. Entendeu? É no momento que tem um problema, porque a gente sabe que tem que manter. Só que tem 200 pessoas ali, eles não ficam atentos para poder estarem agindo, antecipando o problema. Mas é muito interessante, Luiz. Só lembrando aqui, Luiz, que nós vamos estar disponibilizando essa programação na íntegra normal. Sim. E quero agradecer você que mesmo assim está nos ouvindo aí pelo aplicativo. Você mesmo assim está acompanhando aí, né, a programação, mesmo falhando, mas é porque nós usamos um servidor digital que acontece dessas coisas. E ao vivo ainda, né, Luiz? Ao vivo mais ainda. difícil. E essa é a chegada, a volta do Germando, do Luiz, né, Luiz? Isso aí. A dona, e com a presença ainda dessa Márcia, professora maravilhosa aqui do programa Voz de Campos, que vai ao ar de segunda a sexta, das 8 às 10 horas da manhã. Você é o nosso convidado todo especial a todos os dias acompanharem a nossa programação com temas, né, diversificados, a semana toda, o mês todo. Professora, pode dar continuidade? Tá. Eu vou falar agora da doutrina. Porque eu tenho um milhão de perguntas que eu sei. Eu tô ouvindo, eu tô assim, querendo... Eu vou contar toda a história. Não, fica à vontade. É porque a gente tem que falar sobre essa questão. Sim, com porque certeza. É importante falar desse integralismo da década de 30. Da década de porque 30. ele é referência. Não é... Hitler já tinha morrido já, né? Não. Hitler estava vivo. Tava vivo durante ainda? a guerra... Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi... De 45 de 39, que ele começa, né? 39, Na verdade, 45. né? As ações, até 45. Foi a Primeira Guerra foi 21? 14 a 19. 14 a 19, tá certo. 14 a 19. Então, só recapitulando aqui. Então, olha só. Desculpa. Hitler foi um fascista, né? O nazismo italiano e o nazismo alemão. Eram dentro do conceito geral, eram fascistas. Era fascista. Fascismo tem características. Posso ter depois. É uma doença, não, né? Não, mas pega. Mas pega? Ih, Luiz! Não é Luiz, né? Não é uma doença, não, mas pega, Luiz. Porque se a gente não explica... eu preciso entender mais. Preciso entender mais. É difícil mesmo. Por isso que a gente está aqui. Porque para entender, sabe? Para poder explicar o que é. Então, é uma questão... É um nome que se torna um grande... xingamento, né? A gente vai explicar isso. Vamos chegar torna lá. Um termo pejorativo. Mas a gente tem que explicar o que é para as pessoas verem se são ou não são. Ou se tem opiniões desse tipo. E saber se deve usar e que momento usar, né? Porque aí você tem esse termo aí que, na verdade, se popularizou, se vulgarizou, e a gente vai explicar como a gente deve usar. Tá bom? Modo de usar. Fascismo, modo de usar. Então, vamos lá ver. Então, o integralismo tem essa coisa. Então, em 32, é fundada a Ação Integralista Brasileira, tá? Que é um grupo de pessoas intelectuais, pessoas, a princípio, intelectuais, interessadas em mudar o Brasil, certo? Então, aí a gente tem esse grupo que vai se formando, vai ganhando força, e os intelectuais que fazem parte desse grupo que vão pensar o que é, o que deve ser, para que deve servir e quem a gente deve chamar para vir
participar. Para compor. Para compor o grupo. Bem, então, a partir desse momento, antes, claro que havia discussões, havia outros intelectuais lá em São Paulo. Outra coisa importante que eu tenho que falar sobre... Então, a gente está em 1930 no Brasil, Revolução de 30, e aí Getúlio Vargas chegou ao poder. Getúlio Vargas chegou ao poder com uma proposta de propor uma nova Constituição para o país. Só que não concretizou? Não concretizou. Mas aí o que acontece? São Paulo, o estado de São Paulo, que perde espaço, né, nessa composição do novo governo dirigido por Getúlio Vargas, vai se rebelar. Quer dizer, os paulistas se rebelam contra, não só paulistas, mas a revolta de São Paulo ficou sendo mais conhecida, que foi a revolta de 1932, a revolta constitucionalista, olha o nome, para poder defender uma nova Constituição para o Brasil. Então, muitos desses jovens paulistas, desses paulistas, eles se rebelando contra São Paulo, começam uma rebelião contra o governo federal, e é uma luta, uma guerra civil, né, brasileira, importantíssima. Não aconteceu em São Paulo, mas São Paulo foi mais importante. Aconteceu em Manaus. Tem um menino de Quissamã, um professor de Quissamã, que estuda a revolta constitucionalista no Sergipe. Oi? Tem em Minas, vários lugares. Manaus, meu irmão que trabalha historiador em Manaus, ele também fala de revolta constitucionalista em Manaus também. Quer dizer, é um movimento nacional, mas São Paulo foi uma guerra civil, e o governo federal vai combater essa guerra civil. E muitos desses combatentes de 32 de São Paulo, eles vão aderir ao integralismo. Especialmente um rapazinho, naquela época, de uns 20 anos por aí, chamado Miguel Reale. Já ouviu falar de Miguel Reale? Você ouviu falar de Miguel Reale pai e Miguel Reale filho? Júnior. Não, só ouvi falar Júnior. Qual deles? Pai. O pai. No direito, não foi? Aí, tá vendo? Então, pois é. O filho foi um dos... O filho também é jurista, um advogado também que participou do processo do impeachment junto com a Janaína Pascoal. Da Dilma, Então, o Miguel Reale, jovenzinho, muito estudioso mesmo, um paulistinha. É de geração, né? Porque a família é muito estudiosa. Mas o pai era muito estudioso. Então, o garoto do interior, São Bento, Sapucaí, mesma cidade do Plínio Salgado, no interior de São Paulo, mas vai estudar na capital, num colégio ele tinha origem italiana, né? E aí, esse menininho, eu conheci o Miguel Reale com mais de 90 anos. Eu acho que estava com 90 anos por aí. E aí ele é um estudioso, ele participa dessa revolta. E aí adere ao integralismo como, né, assumindo, ele vai ser chefe da doutrina integralista. E aí ele vai ser um grande intelectual do integralismo. Esse garoto estudioso, ele vai juntar o pensamento italiano, principalmente de um filósofo italiano chamado Gentili, e vai pensar o nacionalismo brasileiro. Então, ele tem um sistema filosófico, ele usa de um sistema filosófico para... Ele é um dos principais forjadores, né, da chamada doutrina integralista. Ele que vai dar o nome Sigma, doutrina do Sigma. O que é o Sigma? Luiz pode dizer. A gente usa o sigma para somatório, né? Somatório, isso, aquela letrinha grega, né? Tudo. Não complica, Luiz. Aquele 3 do lado contrário. 3 invertido, Ih, rapaz, assim, ó. Aqui, ó. Aí, ó. É um M. De lado. É um M pra esquerda. Pra esquerda. Um M pra esquerda, Luiz, é pra direita, Luiz. Pra direita, Luiz. Aqui, a professora fez aqui. É o M pra direita, Luiz. Vai pra esquerda. 3 é pra esquerda. É o contrário do 3. Ah, tá. O contrário do 3. É o contrário do 3. A professora... porque ele que sabe. Olha, quem está com a gente também aqui, olha, é Cristina Fonseca. Isso. Cristina Fonseca, o João Marcelo de Sá, que é um tradicionalista.
É mesmo, que legal. É conservador. Ótimo, pode ajudar Ultraconservador, né? Ultraconservador, né? Pra não dizer ele pode até ajudar a gente. Um extremo conservador, né? Pra não dizer um extremo. Pois Extremo não. É ultraconservador. Tá. Depois ele pode ajudar essa questão dessa ruptura aí, que ele sabe disso. Sabe? Liga pra cá, então. Depois, né? Ele sabe disso. Liga pra cá, João. A doutrina social da igreja, ele conhece bem isso. Sim, ele... Com certeza. Olha, e a senhora falou sobre essa questão do social, né? Que a igreja... É, a doutrina social da igreja. Doutrina social da igreja. Hoje, as igrejas adotam, né? O sistema social, né? O apoio, né? À sociedade, às pessoas mais carentes, às pessoas vulneráveis. E, não obstante a isso, o Marcelo, esses dias, ele fez uma postagem no Facebook, né, nas redes sociais. Não me lembro o motivo na real e qual foi o termo, mas se eu tiver errado, Marcelo, você me corrige. Ele chamando a atenção de um padre. Chamando a atenção de um padre porque ele não achou legal a atitude daquele padre, daquela, né, naquele contexto. E eu achei, assim, um pouco estranho, mas por outro lado eu achei bacana. Ele está olhando, está preservando, né, pelo bem daquilo que ele acredita, né, que é a Santa Igreja, né, o templo, né, para ele vê aquilo como sagrado. E ele vendo um padre, um bispo, uma figura, uma figura, um representante um representante, uma figura, como é que fala mesmo? Meu Deus do céu, tá na ponta da língua, mas não sai. Santa. Sacerdote. Uma figura santa, né, entre aspas. Que representa a igreja, né? Que passa, né? É um canal que passa Deus para as pessoas, né? Um sacerdote, que transmite. E tomando uma atitude que está em desacordo com o que é pregado, com o que é ensinado, com o que rege, né? Não sei se a Bíblia ou se o regimento interno. Ele disse, não, eu não concordo e esse padre aqui, ele tá errado. Eu achei isso... Isso é muito importante, porque a gente vê a atuação dos membros. A atuação da igreja. A igreja tá atuando, a igreja tá dizendo, olha, peraí, o padre, o senhor é santo, eu respeito o senhor, mas... a sua atitude não tá legal. E eu acredito que na atual conjuntura... Né, nos tempos contemporâneos, as pessoas estão mais atentas, não só à questão religiosa, de ver as atitudes dos pastores, né, a atitude dos padres, dos religiosos, mas como também dos nossos representantes políticos, em dizer, não é assim, tá errado, e a gente não aceita, não concorda, e tem que mudar. Antigamente, as pessoas... ouvia uma autoridade, baixava a cabeça, sim senhor, não senhor, e tá por isso mesmo e faz. Por isso as autoridades acabam fazendo o que quer. Qualquer autoridade, seja ela religiosa, política ou qualquer outra, acabam fazendo o que quer porque o corpo não reage, porque o membro não reage. Então acaba fazendo aí... coisas absurdas aí que a gente ouve e que a gente vê. É isso mesmo, professora? Importante que você colocou essa questão do conhecimento das regras, porque é justamente isso que a doutrina tentou construir. A doutrina do sigma então, esse conjunto do pensamento... do pensamento integralista, então, como eu falei antes, o integralismo pegou o nacionalismo, as raízes nacionais brasileiras, a doutrina social católica, e esse jovenzinho que eu falei, Miguel Reale, ele é um dos intelectuais que vão forjar, no sentido de forja mesmo, a doutrina, né? Mas não só ele. Ele tenta organizar a doutrina enquanto um sistema. Mas tem contribuição dos grandes intelectuais. Plínio Salgado foi um grande intelectual. E outro intelectual também,
que era mais truculento, violento, assim, no caso, um trato, né, como a nação integralista e também no trato das ideias, era o Gustavo Barroso. Mas foi um intelectual brasileiro, do Ceará, de origem, né, ele era cearense, estudou Direito no Rio de Janeiro, e era um grande intelectual também. Ele tinha uma certa sensibilidade, ele era um tradutor de de autores alemães, franceses, era um tradutor. Ele traduziu os protocolos dos Sábios de Sião, que deram base para o antissemitismo. O Protocolo de Sião foi um livreto, né, com autor anônimo, lançado lá no século XIX, lá na Rússia, né, que tomou força como uma grande conspiração judaica, né? Aqui, ele corroborando aqui, ó. Não, só puxei a orelha do sacerdote, e sim, não foi do sacerdote, não, foi do bispo diocesano, afastando da paróquia. Tá vendo? Porque ele tá falando que Ele se afastou da paróquia. Que se afastou da paróquia. Não, porque tem regras, né? Quer dizer, então, a doutrina integralista também tem regras. É essa questão que eu quero chegar. Então, olha só, vamos caminhar. Então, a doutrina ela foi composta, assim, vários intelectuais. Não só esses três, são os três. Plínio Salgado, que era o chefe nacional, né? Porque era uma estrutura, o integralismo se organizou hierarquicamente. Tinha uma estrutura organizativa fascista, não tinha. Perdão, porque ele. Eu interpretei a frase errada aqui. Ele não só puxou a orelha do sacerdote, mas sim também do bispo diocesano. E o bichinho tá demais, hein? Eu acho que foi isso aí, puxou isso. Se ele tem as regras, deixa ele. Tem que partir de algum ponto. Isso que é importante. Então é essa a ideia aqui do integralismo. Essa é a ideia? Olha só, da onde partir? Qual a referência para se ser integralista, entendeu? Essa é a minha questão. A questão que eu estou colocando aqui, que ela pode também ser discutida. Então, olha só, então a doutrina da onde vêm as regras, da onde se tiram as regras de como ser integralista. Então, a doutrina tinha essa questão. E hierarquicamente, que eu estava falando da hierarquia... Não sabia dessa. A doutrina do Sigma. Aí o Sigma somatório. Esse somatório, o Miguel Reale organizou isso. Ele tem eu não lembro mais o livro desse, não sei se é. Um dos livros dele, que ele fala que o Sigma, ele que escolheu. E essa referência, o Sigma, também tem uma referência também com seria o símbolo de Deus, de Jesus, de Deus também. Tem uma pesquisa sobre isso, uma referência. Porque o que é a soma? É a totalidade, absoluta. Né? Então, é a síntese de tudo. Esse é o Sigma. Mas essa soma do integralismo, Miguel Reale era muito inteligente. A gente pode discordar das ações, do próprio pensamento dele, né, ao longo da vida. O que eu estudei dele foi só a teoria tridimensional do direito, que é interessantíssima. Porque ele coloca... Tridimensional do direito. Tridimensional do direito. Tridimensional do direito. É interessantíssima, porque coloca a questão do ser humano. É uma questão importante no Miguel Reale. Miguel Reale era um pensador autoritário. E é uma teoria... interessantíssima. Interessantíssima, rapaz. E que acaba entrando em conflitos com outras teorias, né, de outros pensadores. E já estava no Jovenzinho, sabia? Já estava no Jovenzinho? Já. O Jovenzinho, lá nesse período da década de 20, década de 30, ele estudou, muito estudioso, mas não só ele, não. O Plínio Salgado também, o Gustavo... Tinha outros também, ou vários outros. E ele também fez a introdução à filosofia, né? Ele era um estudioso da filosofia. Era um estudioso. E um estudioso do direito, é claro, né? Ele era um jurista. Mas aí, o que ele pega? O que ele pega do... Ele está falando da hierarquia. Então, como o movimento, a organização, o pensamento era nacionalista. Tinha a questão da doutrina social da igreja. O fascismo italiano era anticlerical.
Não tinha... A igreja, em alguns momentos, a igreja católica apoiou em alguns momentos o fascismo italiano, como também o nazismo alemão também. Isso não, os documentos do Vaticano mostram isso. Como havia também apoio alemão aqui no Brasil para o integralismo e apoio italiano também financeiro ao integralismo brasileiro. Isso, alguns nossos pesquisadores, nós temos um grupo chamado Grupo de Estudos Integralistas. É um grupo de pesquisadores integralistas que começou a se organizar a partir da década do ano 2000, né? Organizado por um paulista e por um mineiro. Acho que é mineiro, Rodrigo. Uai. São dois. O Rodrigo Cristofoletti e o Renato Dota, eles começaram a organizar esse grupo e reunir os pesquisadores de integralismo, a gente trabalhar junto, ou pesquisar e trocar ideias sobre integralismo. Então, somos um grupo que começou lá no ano 2000. Começamos a nos reunir, ter reuniões nacionais, nós nos reunimos. E muitos outros pesquisadores estudam integralismo hoje. Muitos. Tem muitos. E aí, naquela época a gente achava que tinha desaparecido. Como muita gente achou que o integralismo tinha desaparecido, né? Florestan Fernandes, conhece o Florestan Fernandes, né? Um professor da USP, fundador da Escola de Sociologia da USP, professor do Fernando Henrique Cardoso, um grande sociólogo, um dos maiores sociólogos do Brasil. Um estudioso sobre o negro brasileiro, isso. Bosuminde também. O que tem aí, professor? O que tem Florestan? Ele escreveu um prefácio, um livrinho sobre a ideologia curupira. E aí ele fala que o integralismo tinha acabado. Ah, tá. Ele fala isso. Aí a gente que estava estudando naquele momento... Isso em que ano que ele falou? Isso, acho que na década de 70, por aí. Caramba. Na década de 70. Mas voltando aqui, sobre a doutrina. Então, qual é o foco da gente? Eu quero... A gente começar hoje. Vou falar da doutrina e a gente volta vem para hoje. Então, a doutrina, no meu entender, é o que reúne essa soma, que eu estava falando da soma, essa soma é o seguinte: a doutrina, Miguel Reale foi o principal pensador, mas claro, com os outros dialogando. Porque eles tinham revistas, tinham trabalhos, publicavam, discutiam, e não só integralistas publicavam nas revistas dele, outros intelectuais brasileiros. Eu estudei um médico, o pai da obstetrícia no Brasil, Fernando Magalhães, que escreve numa revista, ele não era integralista, escreve numa revista integralista falando bem do fascismo. Então você vê como é que o fascismo era algo que encantava aquelas pessoas naquele tempo. Então o integralismo pegou do fascismo italiano a questão da organização, a questão hierárquica, a questão da ordem importantíssima nesse momento também, a ideia da ordem, manter a ordem, manter a unidade nacional, manter até hoje tem isso, né? Segurança nacional, a ordem, assim que Bolsonaro foi eleito também, né? A ideia da ordem, né? Voltar à ordem, a ideia de voltar, a ideia de quando, né? A gente aí questiona isso, da onde vem isso, que ordem é essa? Né? E aí, que ordem é essa? Porque essa ordem, progresso lá da bandeira, também tem que ver de onde vem essa ordem também. Mas voltando à nossa doutrina aqui. Então, a doutrina é um conjunto dessa soma que o Miguel Reale idealizou. Claro, o contato com os outros, não foi ele pensou, ele escreveu sobre isso, né? Ele fala que essa soma é o conjunto de todo o pensamento ocidental, menos com exclusão do que eles chamavam de pensamento materialista. Ou seja, todo aquele pensamento que eles consideravam espiritualizado, irão compor a doutrina. Os materialistas, os liberais, o pensamento liberal, o pensamento comunista. O integralismo é antiliberal. É antiliberal. Ele é contra a democracia liberal burguesa. Por quê? Porque a ideia de partidos, eles falavam, partidos partem a nação. A ideia de que a democracia liberal burguesa, ela não pensa a unidade nacional, mas ela reparte, ela parte. A própria ideia do sistema federativo, né, das federações, né, da divisão federativa no Brasil, ela também seria um problema, porque a unidade estaria, os regionalismos, né, seriam, essas disputas regionais, elas de certa forma afetariam a unidade nacional. Então tudo isso está presente nesse pensamento, nessa doutrina. E isso excluindo essas questões do liberalismo materialista também. E para algum desse pensamento estava presente também, principalmente a partir de Gustavo Barroso, a ideia de que
olha, a questão do antissemitismo forte no Gustavo Barroso era que todo o pensamento materialista teria vindo dos judeus. Né, os judeus como grande protocolo de Sábio de Sião, né? Os protocolos de Sábio de Sião falam de uma conspiração judaica para dominar o mundo. Né, isso lá no século XIX, o Hitler leu os protocolos de Sábio de Sião. Então havia esse antissemitismo racial, né, no sentido de raça, que, né, que hoje em dia né, a gente não há nos protocolos do Sábio de Sião, eu tinha pesquisado esse panfleto, esse livrinho, há uma crítica ao liberalismo explícito. Como é que é? Outras coisas também a gente tem que pensar essa questão judaica a longo prazo, né? Inclusive na Idade Média também havia né, um antissemitismo, né? Principalmente a usura, né? Os católicos não podiam cometer o pecado da usura, de certa forma os judeus. E quem está conosco aqui, olha, é a Eusana Pereira. Bom dia, Eusana. Eu fiz uma pergunta aqui. Lembrando. Ela fez pergunta? Eu já vou ler. Lembrando que a nossa transmissão ao vivo está com uma instabilidade, mas nós vamos disponibilizar toda a programação, toda essa matéria, todo esse conteúdo na íntegra nas nossas plataformas digitais, tá bom? E quero agradecer você que mesmo assim está aí tendo paciência de ouvir a gente, de acompanhar a transmissão travando. Parece aquela TV, Luiz, de antigamente quando começou. Tinha que bater. Tinha que ir lá em cima, subir pra poder mexer. Não pegou isso? Peguei. Pegou. Claro que pegou. Meu pai subia. Seu pai subia. E aí, meu filho? Não, pai, na direita. Não, pai. Não. Aí, e colocar bombril. Colocar bombril, exatamente. Rapaz, exatamente isso. Não pegaram, não pegou não. Jovenzinho, Jovenzinho, você é mais velho do que Luiz e eu junto. Exatamente. Aí quer dizer, tá igual, né? O bom é que a gente tem um recurso. A gente tem um recurso de depois colocar a programação. Até as novelas eram íntegra. Feitas ao vivo naquele tempo? Até as novelas eram imagina feitas se ao vivo. errasse. Daí, voltando aqui. Voltando aqui, a Eusana acabou que caiu aqui. Lê o comentário dela, porque vai cair também. Eu falei, vai cair. Aonde Rafael Diniz entra nessa história? Coitado do cara, ele entra porque ele é democrata. Democracia liberal. Mas vamos voltar. Ele no voto. E tem um comentário dela aí também sobre a bandeira. Por isso a bandeira andou sumida ao longo de 16 anos. Que isso? Temos crianças que nem lembravam mais as cores da bandeira. Tem outra aqui que eu coloquei. O nosso Brasil nunca foi vermelho. Afinal, temos muito verde e amarelo das árvores. Somos verde, amarelo, azul e branco. Dona Usana, é o seguinte. Nossas florestas são verdes sim, né? Mas o pau-brasil é vermelho por dentro, né? Então... Mas deixa eu explicar esse negócio da bandeira. Já que veio esse negócio da bandeira, eu vou explicar. O verde não é das florestas. Não? Não. Você devia saber há muito tempo isso, menino. É mesmo? Não, o verde, sabe de onde vem o verde? O verde era a cor dos Bragança. A dinastia de Bragança, a família do Pedro I, Pedro II, do Dom João VI, eles tinham um dragãozinho verde no brasão deles. Então, esse verde é do dragãozinho. Verde de Bragança. O amarelo, sabe de quem é? Dos Habsburgo da Áustria, família da Leopoldina. O azul, sabe o que é? Aquela... Na verdade, antes no Império era o brasão da família imperial. Mas depois, você sabe, na República, sabe o que significa aquele azul? A esfera armilar. A esfera armilar é um instrumento de navegação do Império, que simbolizava o Império Português. Então, tem nada de verde e amarelo. E outra coisa... Então, nossa bandeira não é Presta nacionalista. atenção. Ela tá dizendo aqui que fez apenas uma analogia, gente. Não. Tadinha. Deixa ela. É bom, mas nada contra o vermelho. Né? Só contra o Luiz, né?
Está travando, estou batendo no celular. Isso, já bate, gritei, bate, já bate. pedi bombril. Muito bom. muito Bota bom. um bombril aí. Bota aí. Em vê se cima do consegue. celular, Osana. De Oh, meu repente Deus do céu. funciona aí. Você vê, né? Os nossos ouvintes. Eu acho ótimo. Esses são os nossos ouvintes assíduos, né, ô Luiz? Isso, Muito bom, Mesmo, legal. mesmo a TV precisando colocar um bombril voltando à década de... A década de quê? 60, 70 também tinha, Bombril. Não, 80 já Ih, tinha. 80 já tinha também. 80 já, é 80. Tinha. Eu acho que Bombril. até 90 tinha bombril ainda, Luiz. Não, lá em casa pegou. Não Lá tem tinha 90? Telefunken. É, você- Teve É. Telefunken Você tá com... ouvindo 90, eu sou. Ele Ah, eu sou. Também. Eu só tenho 30, tá? Eu tenho 30 ainda. Aí, não acredita não, Luiz. Não acredita não, Luiz. Eu tenho duas filhas, 3 filhos com 30. Aí. São bem mais novinhos que você. Não, eu tenho 30 também. Então, mesmo assim, a gente tem um público orgânico que todo dia, eles querem saber o que está acontecendo, qual é Muito o bom, tema. muito bom. Qual é o Ó, tema isso é que bom. vai ser abordado na terça, na quarta, amanhã com o Nildo Cardoso, na quinta, nos bastidores da Câmara, quer saber o que está acontecendo. Muito bom, na Câmara. isso é bom. Então, a gente, graças a Deus, tem esses ouvintes maravilhosos que cada dia vai se legal. multiplicando, Que vai legal, crescendo. legal. Agora a senhora não me disse Vambora! se é forte no Brasil. Pera, deixa eu falar então, deixa eu falar uma coisa. O Flávio Reis aqui, ó, mandando bom dia pro comparsa dele. Flávio, Comparsa não, né? o Flávio é cantor de uma grande banda aí. É né? mesmo? Ah, legal. Canta bem pra gente. É o né? quê? Banda de quê? É, banda de... Toca tudo. Toca... Toca rock? Toca rock, toca Linkin Park, Legal. toca Charlie Brown Jr., É mesmo? toca várias... o Alice in Chains, que eu já fui num show dele já, muito bom. Uhum. Ótimo cantor, ótimo artista. Um abraço, Flávio. Quero saber o seguinte: é forte ou não é? Forte. Espera! Eu também tô aqui. Pera aí. Não Pera aí. Vamos Quero pensar. saber a Então tá. força desse Então integralismo. vamos voltar. Olha só, então a gente tem a Vamos voltar, doutrina aí, que é uma doutrina, são regras, são regulamentos, e mais que tudo, porque essa questão do espiritualismo que está presente na doutrina do Sigma, ela propõe que a doutrina esteja realmente dentro, introjetada, como um pensamento que guia o integralista. Essa doutrina é que vai forjar, que vai formar esse conhecimento doutrinário, que seria, né, no caso do integralismo da década de 30, formar o integralista, porque esse integralista, conhecendo essa doutrina por dentro, ele seria capaz de também promover em si e coletivamente, e na sociedade, uma revolução espiritual. Então, por isso que eu estou focando na doutrina, com esse somatório desse conhecimento ocidental, excluindo... Porque é a base. Porque, olha, isso aí, na minha perspectiva, é que forma o integralista. Minha avó foi integralista, sabia? A minha avó, eu entrevistei minha avó, foi minha primeira entrevistada. Ela tinha 93 anos e foi entrevistada para eu fazer meu trabalho de graduação na UF de Niterói. Foi orientada pela professora Ângela de Castro Gomes, e aí eu estava pensando em trabalhar com Inquisição. Aí a professora Ângela, soube que eu tinha uma avó integralista, pediu para entrevistar minha avó integralista, e a partir daí que eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, lá na UF de Niterói. E aí, o que minha avó dizia, lá com 93 anos, uma velhinha, ela era de Cambuci, militou em Cambuci, foi dirigente distrital, uma mulher, dirigente distrital em Cambuci, mas o marido era o dirigente municipal, quer dizer, o homem era o dirigente municipal e ela, né, a esposa, mãe de deixa eu contar aqui, minha mãe, minha tia, de 5 filhos, e uma sexta filha, Carmelita. E era uma militante, uma senhora que saía à noite, deixava as crianças em casa e ia para reunião integralista no centro de... As crianças moravam na fazenda, né? Na escuridão, imagina, sem luz e sem televisão para assistir de noite. Em Cambuci, professor? Cambuci. Eu não lembro o lugar. Sim, em Cambuci havia um núcleo integralista. Em Campos, então... Sim.
Sim, era muito forte. No Brasil inteiro tinha, segundo os relatos dos integralistas, até em Taba de Índio tinha integralismo. Que isso? Eles dizem isso. Era um movimento de massa, como você falou. E surge também como movimento de massa, porque, olha só, década de 30, rádio já começando a funcionar, a questão da massa que surge com o proletariado, né? A industrialização, surge a massa, né? Esse povo disforme, nessa massa que não tem, né? E assim, quer participar da política de alguma forma. A gente está um pouco ansioso que a gente, até agora, a gente discorreu sobre a história, a origem do integralismo. Tá. E a gente gostaria de saber como que está o integralismo hoje. Porque então, a gente também... E falar um pouquinho disso na local. Entendeu? Trazendo para a nossa realidade. Sim. Então vamos ver. Mesmo. Então, focaram esse negócio da doutrina. Por isso, eu estou falando da doutrina, porque a doutrina é importante como referência do integralista. Quando eu falei para minha avó, no final da vida, fala assim: eu sou integralista ainda. Minha avó morrendo, sentada na cadeira de roda. Não estava morrendo naquele momento. Mas assim, entrevistei com ela vários momentos. Eu falava, eu ainda era integralista. Eu entrevistei vários integralistas da década de 30. E todos eles que eu entrevistei, todos, falavam que ainda eram integralistas. Assim, no final das suas vidas. O último que eu entrevistei, em 2007, foi um grande poeta brasileiro, que quase ninguém conhece, o Gerardo de Melo Mourão. E ele falava o seguinte: eu não sou integralista porque o integralismo não existe mais. Quer dizer, na verdade, ele achava que não existia mais. Então, então, é uma grande referência a isso, entendeu? Então, o integralismo não é só, é essa questão que eu vou colocar, não é apenas vestir a farda, entendeu? No meu entender, é ter conhecimento da doutrina como regra e, né, da vida. Por conta dessa revolução é um princípio básico. Então, tomemos isso é importante. Vamos botar, até para as pessoas saberem como lidar. Reter isso na cabeça. Então, aí a gente vê esses jovenzinhos hoje. Vou dar um exemplo. Estava ontem falando com um menino que eu conheci, né, no movimento integralista. Ele diz que hoje não é mais integralista. Um menino que hoje é um defensor público. Então, o menino que eu conhecia hoje já é um garoto, um jovem, né, um senhor, né? Não é novo ainda, é jovem. E aí ele falava assim, mas eles são... eu falei assim, vocês, que eu conheci na 4ª geração integralista, porque o integralismo tem, na minha análise, tem várias gerações. Essa primeira de 30, a segunda seria a da década de 40, quando Plínio Salgado ele vai para o exílio depois de uma tentativa de golpe integralista 2 vezes, os integralistas tentaram retirar o Vargas do poder, né? Depois que o Vargas dá o golpe do Estado Novo. Posso falar uma questão do evento aqui? O Jean Barreto, que falou primeiro, ele estuda justamente isso. Um acontecimento que teve aqui em Campos, em 37. Você conhece esse acontecimento? Em 37 estava o contexto das eleições para presidência da República. Então, havia 3 candidatos. Armando Gonçalves, José Américo e Plínio Salgado, o mesmo. Vamos voltar uma coisa. A Ação Integralista Brasileira não se propunha ser partido, como eu falei antes, partidos, parte, nação. Mas, por questão eleitoral, para entrar no jogo político, oficialmente, legalmente, não, legal ela funcionava legalmente. Mas, assim, para entrar no jogo político, resolveram se tornar partido para poder concorrer às eleições. Isso aconteceu lá nas eleições de 34 e na 37 para presidente da República, né, o Plínio Salgado era um dos candidatos. Então já tinha havido alguns comícios aqui em Campos, em 37. E dia 15 de agosto estava marcado o comício integralista aqui em Campos. Desceram vários integralistas do trem na Lapa, muitos integralistas daqui de Campos participaram. Então a cidade encheu de integralista. E começou o comício. O comício, durante... Tava muita gente ali na Praça São Salvador, né, aqui no centro de Campos. E aí, os integrantes começaram a falar. A sede integralista naquela região onde tem o Banco do Brasil, naquele lado de lá. Então, começaram a falar ali. Um dos
oradores era o Celso Peçanha, né? Que foi governador do Rio de Janeiro, na década de 60. Era um estudante ainda naquela época. Ele começou a fazer o discurso dele, e aí, isso é que se consta no livro. Começou a haver um tumulto que começou a acontecer lá na região do Rio. Segundo os relatos, ouviram uma bomba. E com esses são os relatos, ainda estamos analisando, quer dizer, existe um processo que está arquivado no arquivo lá de Tocos, mas a ideia é que essas bombas começaram a ser explodir, né? Bomba de rojão, né? No lado do Rio. Aí o tenente Coraci, que era um tenente aqui da Polícia Militar aqui em Campos, que ele revidou com tiros. E nesse comício morreram 13 pessoas. E segundo o processo, os tiros vieram dos militares. Esse tumulto teria ocorrido, quer dizer, teria começado pelos militares e os tiros teriam partido dos militares. Existe ainda existem várias versões sobre esse evento, mas morreram 13 pessoas. 3 parece na praça, inclusive a esposa de um vereador daqui da região, uma família importante, do Jorge Pereira Pinto, né? Ela faleceu, dona Alcinda Pereira Pinto, uma menina, uma senhora, jovem senhora de 34 anos, deixando 4 filhos, né? E aí, então, essa foi uma questão importante que em Campos aconteceu, né? Então, o processo diz que foram os policiais. Bem, então esse é o evento que você falou. Os comunistas, nesse livro desse que você fala, ele fala que existia também os comunistas também se manifestaram. Existia muitos embates entre comunistas e integralistas naquele tempo. Inclusive, é muito interessante, nesses relatos que a gente acontece, que os integralistas e comunistas eram vizinhos, mas não se falavam. Mas na época de se defender, as crianças defendiam uns aos outros. Era muito interessante. Tem relatos. Então, mas voltando aqui, então a gente está vendo esse embate aqui, eu voltei essa questão de Campos aí que você tinha falado no início. Sim. Então, o comício de Campos foi importantíssimo. O Plínio Salgado não veio, mas foi um evento que ficou na memória de Campos, ao mesmo tempo foi esquecido. Por que foi esquecido? Por que as pessoas não sabem? Por que campista quase não sabe? O trabalho do Jean é justamente isso, trabalhar que memória é essa. E o trabalho do Jean está ficando muito bom. Bem, então, voltando aí, então a gente tem esse período dessa primeira geração de 30, na segunda geração seria a geração da década de 40, porque Plínio Salgado. Aí a gente está em 15 de agosto de 37. Dia 1º de novembro de 1937, Getúlio Vargas resolve convocar os integralistas a partir de Plínio Salgado para demonstrarem a sua força, né? No Brasil. Esse Plínio Salgado, então, ele foi o fundador, né? É o fundador e o principal. Olha só, a gente está pensando num movimento tipo fascista, de uma hierarquia forte e com milícia. A doutrina integralista, ela tem essa questão do pensamento, mas ela também, como síntese, como a ideia de totalidade, juntar todo mundo, sintetizar, a gente tem a questão das milícias integralistas também estão presentes nessa questão das regras, de regulamentações dessa doutrina do Sigma. Existiam milícias integralistas. O principal chefe da milícia integralista, o chefe da milícia integralista era o Gustavo Barroso, e eram formadas como legiões romanas. Tinha centúria, decúria, entendeu? Então, eles faziam exercícios militares. A minha avó dizia que andava armada. Sabe? Então, existia essa questão mesmo da violência e da questão do enfrentamento. Entendi. Aí, qual era a relação de Getúlio Vargas nesse movimento? Isso é importante. Getúlio Vargas, ele testa o integralismo. E o integralista consegue colocar no Rio de Janeiro, para desfilar pelo Palácio do Catete, para essa demonstração de forças, 50 mil integralistas que chegam de todas as partes, chegam até o Rio de Janeiro e eles desfilam com uma marcha, todo mundo uniformizado, porque a ideia do integralismo também, além dessa propaganda por jornais, por exemplo, jornal, minha avó lia jornal integralista aqui em Cambuci.
a ofensiva. Ela lia, meu avô lia, entendeu? É de onde vinha o conhecimento. Mas também as marchas, que eram chamadas bandeiras, porque a ideia de bandeirante, olha, é tanta questão em relação ao nacionalismo, os bandeirantes, e paulista também, né? E o Plínio Salgado ele chegou a ser cogitado a ser ministro da Educação. Isso, depois do Estado Novo. Por Vargas. E aí, mas não se... Agora, foi criado uma saudação, né? Entre eles. Tal do Anauê. Anauê. É como na saudação fascista, nazista, levanta o braço assim, fala Anauê. Anauê, esse termo, ele foi pensado mas o termo ele foi dado, né, a ser interpretado pelo Câmara Cascudo, que é um folclorista do Rio Grande do Norte, integralista também, assim como o Del Helder Câmara também foi integralista na juventude. Vários outros foram integralistas na juventude. Muita gente foi integralista na juventude. Muita gente, conhecida, né? Mas aí o Anauê seria você meu parente, você meu irmão, uma saudação desse tipo. Meu brother. Meu brother. Essa referência indígena. Você vê como é a importância do indígena. Mas a ideia do integralismo não era racista. Existia a ideia de integração das raças. Esse termo raça é um termo, né, do período que a gente hoje sabe que não existem raças, mas é uma única raça humana. Né? Mas a ideia daquele período de raças, definir por raças. E aí essa questão que era... Existia, aí tem a questão do antissemitismo, porque existia, tem um autor, tem um escritor, um crítico literário, professor brasileiro chamado, falecido já, Antônio Cantos, que fala que existia um antissemitismo no Brasil, que era a questão do católico também. Nos antigos missais, o seu colega ouvinte aí pode até confirmar, tinha uma oração ao pérfido judeu, para a conversão do pérfido judeu, a ideia da conversão, que o mundo deveria ser católico. Então, o catolicismo deveria abranger todo mundo a partir da conversão de todos ao catolicismo. Agora, além desses que a senhora citou, quais eram os personagens do integralismo? Olha só, a gente tem muitos. São muitos. Na década de 30, a gente tem Gustavo Barroso, esses três, Gustavo Barroso, Plínio Salgado e Miguel Reale, que são a tríade intelectual mais importante, né? São os intelectuais mais importantes. Mas tem outros, tem muitos outros. Por exemplo, falei do Helder Câmara, era um jovenzinho, né? Helder Câmara, quando ela falou Helder Câmara, eu lembrei daquela avenida lá no Rio, né? Avenida Dom Helder, né? Porque ele foi bispo, né? Foi cardeal. Ele foi bispo? Foi. Lá de Olinda. Sabia, não? Aquela avenida grande, bem famosa, bem conhecida, todo dia tem engarrafamento. Dom Helder Câmara. Tem engarrafamento. Gente, é um grande... Agora, como está o movimento hoje? Vamos lá, então tá. Nós estamos na reta final. Peraí, tá. Aí a gente tem essa primeira geração, a segunda geração, década de 40, que esses integralistas, né? Mas tá longe, a gente tá na década de 2000. Porque... Tá, mas vou pular então. Aí, na década de 90, começa a se organizar. Na década de 90. Na verdade, 85, já tem uma organização da tentativa de refundar. Não lembrava disso não, que eu tinha 5 anos. Ação Integralista Brasileira. Anésio Lara Campos. Anésio. Meu irmão de Eduardo Suplicy do PT, meu irmão, Mas chegou na família do Luiz. Peraí, olha só. Chegou na família do Luiz. Olha só, preste atenção. A gente tem que pensar, as coisas não são tão fáceis assim, não. Não, eu sei. É isso, é igual não, né? Não. Você é igual aos seus pais? É igualzinho? Não. Então, literalmente não. A gente mas eu sou muito próximo à minha mãe, um exemplo. Sim, mas você tem o mesmo pensamento que ela? Não, ninguém. Então, isso não faz nada. Você é da mesma família. Mas só, e quando diz que filho de peixinho não. Não. Ainda bem que não é. Ainda bem que eu tenho meus filhos pra me questionar. É mesmo? O tempo então, todo. Eu tenho gente na linha ali que tá dizendo o contrário. Tá dizendo o contrário. Quer ver? Que fala? Tem gente na linha que tá falando, eu não concordo com o que a professora tá falando, não. O quê? Vamos ouvir? Vamos, fala aí. Alô, bom dia. Bom dia, Germano. Marcelo Sá. Marcelo Sá é o que chamou a atenção do bispo, do padre, legal. do Fala diocesano, fala aí. do sacerdócio. Fala aí. Marcelo, hoje a gente tá com uma... Bom dia também ao Luiz, Bom dia. A professora aí.
Bom dia. Olha, quero de antemão te pedir desculpa aí pela nossa transmissão ao vivo hoje, não tá legal, mas a gente vai disponibilizar a programação na íntegra, depois vai ser substituída nas nossas plataformas digitais. E Marcelo, é um prazer receber sua chamada e quero deixar você à vontade para poder falar um pouco sobre o tema e qual é o seu ponto de vista e o seu conhecimento pontual aí com relação ao tema de hoje. Germano, sobre o tema eu vou deixar um pouquinho para vocês aí, porque eu estou só trabalhando. Eu só queria esclarecer um pouco a minha resposta que eu dei a você aí, mas para não ter um disse-me-disse depois das redes sociais. Correto. O que eu quis dizer, sobre a postagem, é sobre a postagem de um questionamento que fizeram a mim, do pastor Célio, que é a quem eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Ele fazendo questionamento sobre um padre que celebrou um casamento entre pessoas do mesmo sexo. E perguntando para mim, como católico, o que eu achava. Sim. Eu falei, olha, segundo o Código de Direito Canônico da Igreja, o Catecismo da Igreja, e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e a tradição da Igreja, o padre está errado. E se eu fosse o bispo da Igreja, eu o afastaria, porque ele está cometendo um ato ali que perante a Igreja é ilícito. Ponto. Fui procurar no site da Diocese o que se ocasionou com esse ato. Não deu outro. O bispo, além de puxar a orelha do padre, o afastou das atividades sacerdotais da paróquia. Foi somente isso. Eu não puxei a orelha do bispo. Inclusive, eu elogio bastante por manter viva essa tradição, por manter vivo o que a igreja ensina há mais de 2000 anos para os seus fiéis. Inclusive, eu sou um deles. Não, perfeitamente. Então, houve essa situação aí desagradável, né? A gente respeita, cada um faz o que quer da vida. O próprio Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente respeita, mas para a igreja isso é errado e nós, como fiéis, seguidores, temos que andar de acordo com o que a igreja nos ensina e o que Deus ensinou à igreja. Agora, nada mais que isso. Agora, Marcelo, você acha que o regimento, vamos colocar já que nós estamos falando aí da Igreja Católica, né? Se o regimento da Igreja Católica mudasse e colocasse lá no regimento interno que pudesse fazer essa união, né, entre a pessoa do mesmo sexo, você concordaria? Não tem como concordar, Germano, porque a igreja segue exatamente o que diz a palavra de Deus. E Deus não volta atrás do que ele fala. Tanto é que ele diz para Moisés, eu sou o que sou. Então ele não muda. O pensamento de Deus há 2000 anos atrás é o mesmo de hoje e que vai ser daqui a 2000 anos à frente. Esse é o pensamento de Deus. E a igreja faz exatamente o que Deus quer. Entendi. Então um padre que ele tiver um pensamento contrário, então ele não tem esse direito, ainda que tenha um regimento interno que possa dar o direito àquele padre a fazer, né, essa união segundo a Bíblia, né? Isso não é possível. Não é possível. Está na palavra de Deus que já vem sendo aí propagada há mais de 2000 anos, desde o período o Novo Testamento, desde o período de Jesus, e por bem mais tempo o Antigo Testamento. E não só, a Igreja Católica ela tem 3 princípios: o magistério, a tradição e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, não tem como. Deus não volta atrás do que ele pensa, do que ele vai pensar daqui a 20 mil anos. Então, o pensamento é único, Germano. Respeitamos, eu acho que cada um faz o que quer da sua vida, mas casamento na igreja é entre um homem e uma mulher. Ponto. E olha, muito boa a sua participação. É polêmico, já está levantando polêmica aqui, né? É polêmico,
né? Mas a sua participação, como sempre, muito bem pontuado aí, muito bem esclarecido, e a gente entende o que você fala porque a gente, né, tem um pouquinho de conhecimento e sabe que é dessa forma que realmente acontece, se tratando da Bíblia, né? Se tratando da lei, principalmente a lei maior, né? Que é a lei espiritual. Você é conhecedor, Germano. Você sabe muito bem. Você está fazendo seu papel de intermediador. Intermediador, mas você sabe muito bem o que pensa a palavra de Deus sobre essas questões. Exato. É por isso que eu me referi à Igreja Católica, citando como referência aí essa situação desse padre, né, que fez o casamento? Isso, lembrando que ele fez sem os paramentos. Ele foi uma celebração que ele fez fora da paróquia, mas sem um amparo legal, sem um amparo legal. Isso, mesmo assim ele não tem essa autorização para realizar essa cerimônia. Até porque ele é um padre, ele tem que seguir o regimento, ele tem que seguir o que está na Bíblia, é isso mesmo? Dentro e fora. Ninguém obriga ninguém a ser sacerdote. Exatamente. Mas uma vez assumindo a fé, uma vez assumindo o chamado dele, dentro e fora ele tem que se comportar de acordo com o que diz a Bíblia, não é isso? Positivo. Então positivo. Tá. E todas as doutrinas da igreja, todos os documentos da igreja, ela vai de encontro o que a palavra de Deus diz. Entendeu? Então não tem como separar uma da outra. Correto. Se você pegar o catecismo da Igreja Católica, ela ensina as normas da Bíblia. Então, quer dizer, para a pessoa às vezes que não entende o que a Bíblia está dizendo, o catecismo da Igreja Católica, que é um documento da Igreja, ele ensina o que está sendo dito na palavra de Deus. O problema é que estão, Marcelo, aproveitando só um pouquinho a sua ligação, o problema é que nos dias de hoje parece que tudo que era certo está se tornando errado e o que era errado está se tornando certo. A Eusana está até fazendo uma referência aqui de que as igrejas têm o seu regimento, que até isso rasgaram a Bíblia, né? Teve um jovem nu comendo as páginas da Bíblia. Você soube disso? Foi um rapaz de um movimento ligado à esquerda que fazer um protesto contra a palavra de Deus, contra a igreja. Ele pegou foi arrancando página por página e botando na boca, mastigando e engolindo. O que é desprezível. Acho que esquerda errado, direita certo. De esquerda que a gente tem que respeitar, entendeu? Mas esse tipo de atitude eu acho que é até rejeitado dentro da própria esquerda séria, entendeu? Marcelo, rapidamente, aproveitando mais uma vez, sua opinião com relação à polêmica do Porta dos Fundos. Eu acho que eles precisavam de algo para aparecer. Apesar de que o Pochá, ele já vem atacando a fé cristã há muito tempo. Isso é um dos vídeos, o que é lamentável. Eu me lembro que Renato Aragão, uma vez, ao vivo na Globo, puxou a orelha dele e falou que não precisa fazer humor, não precisa fazer isso aí que ele faz, entendeu? Então, se você pega, por exemplo, o programa do Chaves, é um programa que tem há mais de anos, faz as pessoas darem risada, sem apelar como pode, os fundos vêm apelando para conseguir ibope de certos setores da própria esquerda. Sempre a esquerda. Sempre a esquerda, né, ô Marcelo? Sempre a esquerda. Mas, é o que eu estou falando, tem pessoas sérias na esquerda, eu já até falei com o Luiz, o Motaciclo, por mais que eu não concordo com muitas coisas dele, mas é uma pessoa séria, um bom, e várias outras pessoas. Mas tem um grupozinho ali, principalmente do pessoal, que já gosta mais da balbúrdia, como diz o nosso ministro da Educação.
Beleza. Marcelo, sua participação foi super esclarecedor. Muito obrigado por ter ligado. E a Osana corrobora dizendo que Porta dos Fundos foi o pior filme que já apareceu. Foram infelizes. Humor sem pudor e sem humor. Positivo, Jamal. Eu agradeço o espaço aí e dizer pro Luiz, mais José do Patrocínio e menos Zumbi dos Pomares. Um abraço e pode sair dessa semana de 2022 é bom Pomares de novo, Luiz. Também não. Um abraço, Marcelo. O que ele falou? Menos o quê? Mais José do Patrocínio, menos. E menos Getúlio? Menos José do Patrocínio e mais Getúlio. Não, mais José do Patrocínio e menos Getúlio Vargas? Não é Getúlio Getúlio alguma coisa aí. Eu não entendi. É porque ele falou pra Luiz, eu pensei que o Luiz já tinha pegado aí. É menos o quê? Luiz. A gente é bom a gente saber quem é o segundo aí. Eu vou te contar, hein? Ele vai citar na live. Olha, a gente... Já agora continuar. A gente tem 5 minutos pra concluir, professora. Então, já tá chegando. Olha só, então, a hora passou rápido. Então, olha só. Aqui. Como eu falei, essa questão da doutrina no meu entender, Sim. é um ponto fundamental para o integralista. Então, usar somente uniforme não significa que seja... quer dizer, no meu entender, seja o integralista, entendeu? Porque, olha só, eu parto do princípio que a doutrina é que forja o integralista. Por conta dessa revolução espiritual que era o projeto de Estado integral do Plínio Salgado. Quer dizer, essa ideia de uma conversão ao integralismo a partir da doutrina. A doutrina, ela é muito forte na sociedade. Não, a doutrina integralista, para o integralista. Sim, mas partindo desse princípio, né, da doutrina. A ideia num movimento como integralista, com essa característica toda, né, de um movimento conservador, autoritário, claro, sim, a ideia de Estado forte, quer dizer, o Estado unificador da sociedade brasileira, no sentido autoritário, né, porque é a ideia de uma unidade nacional, sob a direção de um chefe nacional. Por isso que eu acho que o integralismo hoje, apesar do... Porque eu participei, aí vamos voltar para agora, né, para o integralismo hoje. Na década de 80, eu falei na década de 85, tentativa de reconstruir a IB, que o Luiz falou do Anésio, e... na década de 90, começou a se organizar, não só em São Paulo, a partir da Casa Plínio Salgado, e em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, a partir do Centro Cultural Plínio Salgado, que era organizado por um senhor chamado Arci Lopes Estrela, era um advogado. E eles começaram a reunir de novo gente interessada no integralismo, jovens interessados no pensamento integralista. E reuniu realmente muita gente. Então... Nesse período, olha a importância da doutrina. Nesse período, um rapazinho... Outro rapazinho? Outro, chamado Marcelo Mendes. Devia ter uns 20... podia ter uns 30 anos. Então eu sou rapazinho também. Então você é rapazinho. O rapazinho que também, o JC, está dizendo que o vídeo tá cortando muito, mas que ele tá maravilhado. Ele ia até ligar, mas ele tá dizendo assim... gostei muito da professora, muito simpática e, acima de tudo, notável saber. Quer dizer, olha só o conhecimento que a senhora está passando. Mas isso aí a informação... porque é o estudo. Mas tem muita gente que estuda E ele está dizendo aqui para o Luiz que o professor Vila, que também ele admira, né? Ele também admira, deveria ter essa simpatia. Simpatia. Professor Vila. Será que é o Marco Antônio Vila? Não, o Marco Antônio Vila tem simpatia. Eu não sei. Não sei. Não, o Marco Antônio Vila ele é um conservador, um tucano. Simpático? É um tucano. Mais simpático? Tem essa simpatia aqui? Não. Então é isso que ele falou, Luiz. O João Pinheiro da Fonseca, eu acho um cara hiper simpático, apesar de ser Mas vamos lá. direita. Deixa eu explicar. Vamos explicar. Então... A Iosana aqui tá dizendo, mas se for contar a história dele,
também tem falhas. De quem? Do integralismo? De quem? De quem? Por mais José do Patrocínio e menos Zumbi dos Palmares. Eu respondi. E é melhor já ir se acostumando. Ixi! Não existe José do Patrocínio sem Zumbi dos Palmares. Então vamos Não tem concluir como. que o nosso tempo acabou. Não, acabou Agora nada. é 5 minutos só da senhora. A gente só vai encerrar. Tá bom. Então, olha só. Então, voltando aqui. Então, aí começa a reconstruir esse novo integralismo que a gente... a partir dos integralistas e dos historiadores acham que é a quarta geração. Então, a quarta geração ainda tem uma necessidade, uma tentativa de se pautar pela doutrina como forma de organização. É um cuidado que eles têm. São guardiões disso aí. Inclusive, com o apoio de velhos integralistas. Como um ainda vivo, da década de 40, Gumercindo Rocha Dória. Tá? Que é hoje em dia, uma referência importante para o integralismo. Então, agora, eu conversando com os integralistas atualmente, eles falam que haveria também novos integralismos, não só um, mas outros. E também o rapaz lá que teria, né, feito, liderado, né? Não foi só ele, liderado esse ataque lá à Porta dos Fundos, também teria integralista. Aí eu pergunto, essa pergunta que fica, é uma pergunta que é importante para mim também. O integralismo é o uso da roupa, da farda, ou é a doutrina? Doutrina, né? Essa é uma questão importante, para mim também, como estudiosa. Porque aí a gente pensa, porque fascismos, voltando, atitudes fascistas. Fascismo foi um movimento, historicamente, construído na década de 30, década de 20, 30, a partir, né, do início do século XIX, final da década de 10, né, 1919, a partir, aí se tornou um movimento importante na década de 30, né, tomaram, né, as frentes, né, no caso da Itália e da Alemanha, os governos eram de regimes fascistas, e aí a gente vê, o que hoje seria o fascismo? A gente fala em atitudes fascistas, a gente pega um autor chamado Humberto Eco, um professor da UFRJ, muito importante, que é o Francisco Carlos Oliveira. Meu Deus, Teixeira. Meu filho, Carlos Teixeira. Olha só, é porque você está muito nervosa aqui no final do... E ele fala também sobre essa questão dessas atitudes fascistas, desse discurso de ódio que está presente na sociedade brasileira. A gente pode considerar isso fascismos? Atitudes de ódio, homofobia, transfobia, todas essas atitudes que geram violência, atitudes violentas. Você pode... Mas hoje está muito generalizado também, né? Mas presta atenção, mas olha só, existe racismo no Brasil, sim. Mas hoje está tudo banalizado. É banalidade do mal? Então, você pode ser violento? Não. Você pode pensar, você tem um pensamento enraizado em você. Porque olha só, por isso você vai atacar o outro? A senhora sabe, eu não sei qual o seu pensamento, né, rapidamente, com relação à atitude do Porta dos Fundos, falando um pouco sobre a atitude deles. Banalizou o que é sagrado, banalizou aquilo que é defendido por eu acho que a maior parte da população... Então vejamos, né, aqui por 2 pontos também. Então, quer dizer, essa é a banalidade. Essa é a banalidade. Porque, olha só, outra coisa também, falar de... Desculpa a expressão, mas falar que um gay é gay, ou fazer piada de gay, né, já é homofobia que fala? É homofobia mesmo? Homofobia. Mas aí, chamar Jesus de gay, fazer piada com Jesus de gay... Quer dizer, olha só, isso pra mim é banalidade, tá? Mas eu não sei porque que eu tô falando, porque é Luiz que tem que falar. É Luiz que tem que fazer esse comentário. Não, sou eu! A senhora tem que falar. Deixa eu falar. Ela, Luiz. Calma. Deixa eu terminar. Não é você, Luiz. Minha filha Maria Clara vai falar que você não deixa eu falar. Luiz! É você que tá falando isso. É você, Germano. Desculpa. Calma. Germano, presta atenção. Vamos ver por 2 lados. Então vai lá. Primeiro, número 1. A ideia da expressão. A ideia da expressão. Tá.
Assim como você falou assim, ninguém é obrigado a ver também. Ninguém, né? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já ensino meu professor de penal. Não, aí não. Porque aí quer dizer... Advogado é fogo. Não, mas quer dizer que só porque eu não sou obrigado a ver, então... É normal isso? Não. Eles foram... Então tem que cometer o crime. Eu não sou obrigado a ver, mas o crime pode acontecer. Não, tem que ser punido. Não pode acontecer. Mas é crime. Hã? É crime. Foi crime. É um crime. Então por que eles não foram É um crime porque está infringindo, né, a Sagrada Escritura, um exemplo. Mas é crime, tá lá no Código Penal? Não, olha só. É um crime, atinge a sociedade. Atinge a fé das pessoas. Atinge a fé das pessoas, exatamente. Atinge. Isso, nesse ponto. Então são 2 pontos. Que está na Constituição. A liberdade de expressão, não tá? Mas, olha só. Sim, até que ponto? Aí vem a questão da ética, daí uma questão... A ética, da moral, do respeito. Isso. Né? Agora, a livre expressão também é um direito, não é? É um direito mal interpretado. Mas então, mal interpretado por quem, né? Quer dizer, olha só, então, eu acho que tem que se respeitar a fé. Mal interpretado pela sociedade. Também, é mal interpretado pela sociedade, porque o fato de eu ter direito, eu não posso tirar o direito dele. Assim como... Se eu quero fazer uma piadinha dessa, eu faço pra mim, eu fico em casa, eu me isolo, né? Mas a lei não nos dá esse direito. Não dá? De ofender a outra pessoa, a lei não nos dá esse direito. Então vamos lá no outro lado. Eles foram processados criminalmente por isso? Mas eles podem não estar porque a lei, infelizmente, tem as brechas. Então. Aí eles usam dessas brechas para poder cometer essas atrocidades à sociedade. Então vamos ver isso dois é um lados. grande mal à sociedade. Então, vamos ver 2 lados. Luiz não fala nada, ele só quer deixar... Não, espera, porque eu vou falar. Calma, gente, calma. Tem a expressão, Tá no final, tem esse lado da livre expressão. E do cômico. não. Luiz, ela tá falando do cômico, Luiz. Você não riu, mas teve gente que riu. Não, mas... Luiz, ela tá falando do cômico. Assim, não, o Luiz não vai falar nada, não. Fala, Luiz. É o seguinte, assim, Acabou o nosso horário, viu? Não, o que eu penso é o seguinte, como eu conversei com várias pessoas que são evangélicas e são de esquerda, são progressistas, né? E conversei com... Eu conheço muitos, converso bastante com eles. E assim, uns não se acharam ofendidos e assistiram ao filme Netflix, e outros se acharam ofendidos, mas têm uma posição muito similar à minha. É o seguinte, se sentiram ofendidos com a obra, mas acham que a obra realmente tem que ocorrer. Quem não quiser ver, que não veja, né, no caso. Então, é o seguinte, há sim na Constituição a questão da liberdade de expressão, que é uma conquista do ser humano, né, no caso, a duras penas, né. Mas eu acho que tanto um lado que é contra e tanto o outro que é a favor, não esqueçamos que eu sempre fiz isso, o Porta dos Fundos é uma empresa, uma produtora, então eles visam lucro, né? É o seguinte, os direitos, eles são relativos, eles não são absolutos. A liberdade de expressão, ela não é absoluta. Assim como o Renato Aragão reclamou, foi com o Gregório do Vivier, que eles faziam piada contra a religião, o Renato Aragão ele ficou rico fazendo piada contra negros, contra gays. Contra pobre. Contra pobre, entendeu? O que eu não admiro, tá? O que eu não concordo, né? E te dou toda a razão, né, de se sentir ofendido, né, com esse tipo de comportamento desses humoristas. Porque é piada com japonês, é piada com português. Então, a loura, então, tadinha, as louras, se por causa de piada, vão tudo pintar o cabelo. Tudo bem, concordo. Luiz, mas espera, no campo sagrado... já é uma outra questão completamente diferente no meu ponto de vista. Sim. Que nem deve ser colocado aqui, porque a gente pode acabar entrando em conflitos, né, de entendimento.
Não concordo em piada com negro, com gays, né? Nada, mas estamos tratando de pessoas, de seres humanos, né? Agora, se tratando do campo espiritual, eu acho que é um absurdo. Agora, vamos encerrar esse assunto aqui, deixando aí o seu pensamento, né, dos dois pontos aí da própria esquerda. Um esquerda não concordou, o outro concordou, um achou feio, o outro não. Então, deixa ele ser... Eu vou processar esse porte do fundo, já que ninguém processou. Quem cometeu o crime? Quem foi lá bombardear? Eu vou mostrar... Quem jogou a bomba? Eu vou levantar os fatos. Mas preste atenção. Eu vou provar. Quem cometeu o crime aí? Você que é advogado. Não, olha só, nem sempre o fato da gente entender que está sendo amparado pela lei, que existem as brechas, a gente não pode concordar com uma situação... Nem com o fato de uma pessoa jogar bomba na propriedade do outro. A gente não, olha só, o crime é cometido já dentro da gente. Eu acho que o crime já é cometido já dentro da gente, o pensamento. Ai, Deus, qual o pensamento? É coisa de pecado isso aí. Também. Qual o pensamento? Eu acho que... Crime não é ação? Crime é a ação, mas a ação parte pelo princípio do pensamento. Eu pensei, aí materializa e já é. Os comentários finais, porque... Os comentários finais aí, porque já se foi a hora. A Eusana, professora... tá mandando um abraço pra professora aqui, a Eusana. Tem um comentário do JC aqui rapidinho, deixa eu ler, Luiz. Os cristãos, Luiz, realmente seguros em sua fé, em nada foram atingidos. Muito bem, muito bem. Pois é. Pelo Porta dos Fundos. Só acho que eles vilipendiaram. Palavra difícil, hein? Traduz aí, professor. Lu, você poderia ter facilitado para mim, JC. Agora que o nosso servidor estabilizou. Instrumentos de culto cristão. Fé, dogmas e etc. Só não sei se eles podem ser inseridos no artigo. Isso é crime no artigo 188 da Constituição. Assim como o pastor chutou a santa, lembro disso, tá? E também a religião vem antes do humor, diz ele aqui, olha. Calma aí, vem antes do humor. Vem antes do humor. Isso é histórico, mas tá tudo de boa. Ele se promoveu ou eles se promoveram e continuam fazendo. Quer dizer, uma explicação até sensata, né? Sensata, e eu corroboro aí com o pensamento dele, né? Com a explicação dele aqui. Também concordo quando o Luiz diz que realmente já sofreu muito, né? Já sofreu muito com piadinhas, né? Com as indiferenças, né? E, enfim. E vamos lá, suas considerações finais aí, porque eu não posso falar mais nada, não. Eu quero agradecer. Só peço desculpas de não ter feito essa construção do processo Luiz histórico. vai trazer a senhora de novo. Ixi. Não vai, Luiz? Agora vamos. Em março, tá? Não tem férias, tô de férias. Então, eu queria, né, essa coisa. Tem muitos estudos, os próprios integralistas estudam muito o movimento, a própria a organização da. Então, existe muita pesquisa sobre integralismo hoje no Brasil, né? Então, é importante, foi um movimento muito importante no Brasil, um movimento de massa, que reuniu por volta de 800 mil pessoas num país que tinha 42 milhões de habitantes, na época, né, da década de 30, por aí. Então, foi muito importante e tem essa resistência, essa permanência no Brasil, principalmente essa questão da Deus, Pátria Família, que a gente não falou de Deus, Pátria e Família, né, o lema, né? Deus, Pátria e Família, que, sabe de onde vem? Segundo os integralistas, teriam sido as últimas palavras do presidente Arthur Bernardes. Não, Afonso Pena.
Então, aí, se Deus também tem uma referência, né, a Deus, como, né, no caso do integralismo, né, como o principal, que é aquele que dirige o destino dos povos, a pátria, né, na questão da nacionalidade, e a família como a base da nação. Perfeito. Né? E tem uma questão importante que eu não falei sobre essa ideia desse Estado, dessa organização desse Estado, que é a democracia orgânica, é o modelo corporativista, tendo na cabeça, o corpo, a cabeça, o chefe e os membros, o povo brasileiro. A ideia do corpo, essa unidade se faria por meio do corpo. Perfeitamente. Professor, muito obrigado e até a próxima. Acabou, né? Luiz, eu nem falei uma coisa importante, Luiz. que era a questão dos chefes de família, como os trabalhadores que sustentariam a partir dos sindicatos, a ideia do corporativismo. Mas a senhora vai ter a oportunidade de voltar e ficar mais 2 horas com a gente. Agradecer mais uma vez a Rádio Aurora aí, né? Na figura da Sol aí. Cadê a Sol? Sol não sentou aqui. Sol aí, a Sol tem uns raios saindo do olho dela, eu fico esquivando. Porque não dá pra ver, eu fico esquivando. Não tá sabendo, a Sol sentou aqui. Não, mas é agradecer a professora aí porque é um tema complexo e ela simplificou bastante. Será? A senhora falou a questão, ou é o uso do uniforme, da roupa, ou a doutrina. Isso é uma questão pra gente colocar. Ou a doutrina, porque isso até vale pra gente que é do campo progressista. Ou a gente anda com a camisa do Che Guevara, ou a gente realmente dentro do sangue, né? Assim, uma reflexão. Uma reflexão que eu tô fazendo. Porque... O que adianta ser comunista de preconceito com eu que moro na periferia, né? Eu moro na periferia. Você tem comunista que não gosta da minha cidade, que é São Gonçalo. Olha feio. Tem uns aí que também olha pra Guarulhos assim, olha como é que pode? Ficar até quieto aqui, porque depois... Olha, até terça que vem, né? Até cristão também tem preconceito, também não pode não, hein? Não pode não. Até terça que vem. Calma aí, gente. Esse negócio de preconceito não é comigo não. Mas obrigado aí e até semana que vem e trazendo aí grandes temas assim, sendo discutidos. Olha, e eu vou encerrando por aqui e lembrando que, mais uma vez, só quero frisar que concordo com não sei por que tirou o fundo. Concordo quando o Luiz citou, né, sobre o exemplo do Renato Aragão, né, que realmente enriqueceu fazendo piadas, né, e diversos tipos de piadas. Concordo perfeitamente. Mas né, nada contra os personagens dos portas dos fundos. Mas se tratando daquilo que é sagrado, aí já não comigo, desculpa, né? Mas nem tem argumentos. E como o JC falou aqui, um dos conceitos mais controversos do Código Penal é o presente no artigo 208, vilipendiar ato ou objeto de culto religioso. Vilipendiar é o mesmo que desprezar ou tratar com desdém. Vilipêndio, pois despreza o objeto, desdenha dele. Realmente, e ele fez fez uma reflexão do que aconteceu, né, na década de 90, se eu não me engano, com o bispo, bispo Van Helder, né, da igreja, que chutou a santa e ele foi punido, severamente punido, a mídia caiu em cima, as pessoas que se sentiram ofendidas caíram em cima e realmente na época o Chico Pinheiro trabalhava na Record e pediu demissão por causa desse ato. Então você vê o quanto é grave, o quanto é sério as atitudes, independente, né, dos humoristas, que são pessoas, né, o Pochá, né, e etc e tal. Nada contra a atitude, contra o filme, na moral. Né? Não quero nem descer mais comentários. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, pela paciência. O vídeo vai ser subido para as plataformas digitais e tá tudo certo. Muito obrigado. Eu volto amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com você. Porque eu só sei de uma coisa, hein? Já deu tudo certo. Beijos. Até amanhã. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.